Olá, queridos casais, uma boa noite, sejam bem-vindos ao terceiro devocional noturno dessa nossa segunda semana de Casais Ebenezer 2023. Bem, você já deve ter percebido que quando de manhã falamos com os homens, à noite falamos com as mulheres, e hoje, como de manhã falamos com as irmãs, as esposas, hoje à noite nós vamos falar com os maridos. E eu quero tomar o nosso texto novamente, base, e aí vai o desafio. Eu gostaria que os casais memorizassem o versículo, texto que é Efésios capítulo 5, verso 33. E recitasse, gravassem, colocassem um vídeo. Até o final de semana, fiquem à vontade. Essa é a tarefa dessa semana para vocês. Vamos lá. Diz assim Efésios 5, 33. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Quero relembrar vocês que quando Paulo está falando para os maridos sobre amar a sua esposa, algo muito importante que nós precisamos entender sobre se amar a esposa significa tratamento. A forma que você trata a sua esposa. Se tem uma reclamação que é recorrente de muitas esposas, é a forma que o marido a trata. A maioria das esposas grita por duas necessidades básicas quando o assunto é seu relacionamento com o esposo: tempo e carinho. E eu gostaria de falar dessa questão do carinho. Primeira coisa muito importante é que para nós homens é difícil diferenciar carinho de carícias. Para nós não às vezes conseguimos fazer essa divisão clássica que a mulher sabe entender muito bem, né, entre carinho e carícias. Para nós muitas vezes carícias é carinho. E é bom que nas carícias haja carinho. Mas a mulher sabe entender muito bem essas duas coisas. E ela necessita muito de carinho. Quer dizer, fala-se de tratamento, de como você trata a sua esposa, como você fala com ela, como você lida com ela no dia a dia. E isso é tão verdade que quando nós vamos para Colossenses, que é um livro que tem muitos ensinos paralelos ao ensino de Efésios, nós encontramos no capítulo 3, Paulo falando com os maridos da seguinte forma. Ouça só o que ele diz em capítulo 3 de Colossenses, versos 19. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Então você percebe que já em Colossenses, Paulo já usa essa expressão, tratamento. Como eu trato a minha esposa, isso faz parte da evidência do meu verdadeiro amor para com ela. Lá em Efésios, Paulo vai, digamos assim, dar algumas explicações mais minuciosas sobre esse tratamento que deve ser dado e qual é a motivação ou quais os parâmetros e qualidades desse tratamento. Mas aqui eu gostaria de focar nesse nosso devocional sobre o tratamento, porque essa tem sido uma das nossas deficiências como marido. Eu lembro assim que eu casei, eu não sei precisar o tempo, se era 1 ano, 2 anos, mas eu lembro de alguma vez entrei no banheiro e a Melanie me chamou e imediatamente eu respondi de uma forma não boa. E ela também imediatamente disse, você já enjoou de mim? E eu lembro que isso era perto do ainda não muito tempo depois de casarmos. E naquele momento eu pensei, puxa vida, a minha forma de falar está muito ruim, porque minha esposa está percebendo isso de maneira bem drástica. Então, é muito comum nós maridos tratarmos nossa esposa de maneira áspera. Às vezes nem tanto por conta dela mesma, às vezes por conta da situação. Talvez você chegou muito chateado do trabalho, ou aconteceu alguma coisa no trânsito, ou alguma coisa em algum lugar. E parece que quase sempre nós temos essa tendência de descontar essa nossa frustração dentro de casa. Às vezes fazemos isso com os filhos. Eu me lembro e todo mundo sabe que eu tenho uma grande dificuldade de ser uma pessoa sensível e muitas vezes de ter uma resposta sensível. E às vezes eu me lembro que o Elioenai, quando era pequeno, reclamou uma vez para a mãe dele, ele estava chorando, que a mãe dele perguntou o que foi. O meu pai respondeu grosso para mim, né? Então, ele é bastante sensível, Elioenai, puxou bastante a mãe dele, né? Mas às vezes nós somos assim. Nós às vezes respondemos atravessados, respondemos de uma maneira muito grosseira, e essa é uma tradução que a linguagem de hoje usa para esse texto. Não tratem sua esposa com grosseria. Então muitos maridos, eles são muito grosseiros com a sua esposa, na maneira de tratar, na maneira de responder. E eu sei que tem uma hora que eu sou terrível
quanto a isso. Isso aí, nosso objetivo aqui é conversar muitas vezes, contar nossas experiências, não simplesmente experiências para você, olha como ele é um marido dedicado, mas mostrar para vocês que são problemas comuns dos casamentos e isso acontece conosco também e requer que nós estejamos procurando desenvolvimento, eu e a Melanie como casal. Mas um tempo difícil é quando eu vou dormir. Eu sou terrível depois que eu deito na cama. Depois que eu deito na cama, eu viro bicho se alguém me acordar. Né? E coitada da Melanie, às vezes ela sofre de noite porque às vezes ela precisa me acordar e ela fica às vezes com receio de me acordar. Uma porque de fato ela tem pena, sabe que às vezes dependendo do dia é um dia muito puxado, mas às vezes também porque ela fica com medo, né? De acordar o dragão, um leão, sei lá o que da casa, né? Mas é um cuidado que a gente tem que ter. E eu já orei, teve noites que eu fui dormir orando, dizendo, Senhor, me ajuda, especialmente no dia que ela está doente, no tempo que ela está doente, diz, Senhor, me ajuda quando acordar, não tratar mal minha esposa. Sim, já fiz essa oração. Porque eu reconheço que muitas vezes na noite eu trato mal minha esposa. Isso faz mal para ela. Isso machuca ela também. Então, o que eu tenho feito é orado a Deus, dizer, Senhor, me ajuda quando acordar, não acordar de mau humor, não ser ríspido com a minha esposa, não ser grosseiro com ela, ou tratá-la como se fosse o que ela está sentindo fosse sem nenhum tipo de valor, ou simplesmente fosse como uma menina mimada. Porque muitas vezes a gente passa assim, às vezes a esposa não está se sentindo bem e a gente trata como se fosse besteira. E às vezes dizemos, isso é besteira, isso é manha, isso... E a gente vai maltratando e nós não percebemos que a esposa está sentindo aquilo, está passando por aquilo, está tendo um problema real. Mas para nós, só porque nós não passamos muitas vezes por aquilo, e graças a Deus não passamos, aí nós queremos tratar os outros, e no caso a nossa esposa, como se fosse simplesmente uma menina mimada, com manha, e que deveria cuidar dos seus problemas e deixar a gente em paz. Então devemos ter essa percepção de orar, de pedir a Deus, Senhor, me ajuda a tratar bem a minha esposa, principalmente quando naquelas horas que a gente sabe que nós somos difíceis, que nós somos complicados. Talvez você é o tipo de marido que quando chega em casa, quer ter paz, e aí só a sua esposa chegar e dizer, olha, acabou o gás, isso caiu como uma batida extraordinária na sua cabeça que já está doendo. E aí muitas vezes você não aguenta, aí você já começa a espraguejar, se você não fala contra ela, mas fala contra a situação, fala contra o governo, fala contra todo mundo, e automaticamente ela recebe tudo isso como sendo para com ela também. Então a gente precisa muitas vezes orar. Talvez se você voltou do trabalho, foi um dia difícil, foi um dia complicado e você toca com a cabeça a mil, é um bom momento para orar, porque você sabe que vai chegar em casa. Se você é marido de esposa, de filhos pequenos, então você sabe que vai chegar em casa e vai ser um dia difícil. Porque você sabe que as crianças passaram o dia aperreando sua esposa também está cansada e para ela também foi um dia difícil, e geralmente um dia difícil igual o outro de ontem. E ela às vezes vai trazer algum problema e você não está querendo ouvir problema, mas você sabe que seu temperamento é explodir contra ela caso ela venha dizer esses problemas. Então, comece orando. Ao sair do seu trabalho, voltando para casa, comece a orar. Dizer, Senhor, me ajuda, eu estou cansado, eu não estou bem. Me ajuda se a minha esposa trouxer algum problema, a saber tratá-la com dignidade. Lembra dessa expressão? Com honra, com o devido valor. As esposas devem ter seus cuidados também, a gente ensina, ou pelo menos a gente indica que não traga problema para o seu marido assim que ele chega do trabalho. Mas você, marido, que é com quem eu estou falando hoje, para mim e para você, às vezes a gente às vezes a gente precisa orar ao Senhor. Eu sou uma pessoa que às vezes tenho muito problema de minha agenda que eu fiz na minha cabeça sozinho e só eu planejei mudar. Aí eu fico trombudo, fico com mau gosto, às vezes com uma cara fechada e a minha esposa já sabe que as coisas não estão no lugar. Mas o grande problema é o tratamento que eu tenho para com ela. Porque, como eu falei nos devocionais passados, vale a pena? Não vale. Porque por conta dessa nossa situação, nós criamos um atrito no lar, nós criamos uma dificuldade com a nossa esposa, de maneira que para nós é mais importante aquilo que nós estamos sentindo do que ter comunhão com ela. E Paulo diz aqui para os irmãos de Colossos,
Olha, o amor que você tem para com a sua esposa deve ser demonstrado através do tratamento que você tem com ela, não sendo grosseiro. É muito fácil nós nos irritarmos com a nossa esposa, muito fácil. Eu admiro homens que têm temperamento de aguentar muito tempo certas dificuldades, mas muitas vezes nós conseguimos aguentar muita coisa no trabalho, nós conseguimos aguentar muita coisa na igreja, nós conseguimos aguentar muita coisa, às vezes até no cotidiano dos negócios, mas nós não conseguimos aguentar muita coisa na nossa esposa, sendo que ela é a prioridade. Ela é muito mais importante do que um trabalho, do que o serviço cotidiano da igreja. Não estou falando de Deus, estou falando daquela questão cotidiana e administrativa da igreja, mais do que outras pessoas. Como eu falei, devemos ter cuidado para não tratar certas coisas que deveriam ter um valor e têm um valor muito menor do que a nossa esposa e tratar essas coisas como mais valorosas do que a nossa própria esposa. Isso inclui o tratamento que nós damos. É claro que a gente tem certas coisas que a nossa esposa sabe, compreende e que talvez ela está pronta até para saber e ver quem nós somos. Não é uma questão de mentir de quem nós somos. E às vezes, para não criar um escândalo, a gente até disfarça para alguém de fora aquilo que nós estamos sentindo naquele momento. Mas a gente deve ter cuidado para não fazer a nossa esposa de um caminhão de lixo que ela recebe tudo quanto é o resto das coisas e as porcarias que vêm na nossa mente e na nossa boca muitas vezes. Então devemos ter muito cuidado sobre isso. Parece uma coisa muito pesada que eu estou falando, mas eu já testemunhei casais cristãos e homens que denegriam até com palavrões a sua esposa. Por isso que eu usei esse exemplo. Eu sei que na hora da raiva, na hora da chateação, a gente diz coisas que muitas vezes não são muito agradáveis, mas uma coisa é dizer uma coisa que não é muito agradável porque ela foi dura, foi ríspida, outra coisa é dizer baixarias, imoralidades, pornografias para com a pessoa que eu digo que eu amo. Isso é pior. Então nós, homens, precisamos aprender a tratar corretamente nossa esposa. Mesmo naqueles momentos que a gente sabe que ela não é culpada, apenas estamos reagindo, mas a Bíblia diz, se Paulo diz na sua palavra, a Bíblia diz, se Paulo diz aqui aos irmãos de Colossos que o amor dos maridos colossenses deveria ser demonstrado através de um tratamento que não fosse com amargura, que não fosse com grosseria, inclusive a Almeida Corrigida Fiel diz, não vos irriteis contra ela. A ideia aí é que muitas vezes a forma que a gente fala é só como se estivesse irritado. Ela fala, a gente já devolve a expressão como se estivesse irritado com ela. Então precisamos pensar sobre isso. Pense você, marido, como é a forma que você fala com a sua esposa, como é que você a trata. Talvez você não fale, mas trata. Como é que você trata a sua esposa? Se trata-a como alguém que tanto faz, tanto fez, como se fosse qualquer pessoa, ou às vezes pior, trata mulheres de fora, e aqui eu não estou falando sobre adultério, eu estou falando sobre tratamento, tá certo? Trata as mulheres de fora melhor que a sua esposa. Pense bem sobre isso, porque faz parte do nosso amor para com a nossa esposa o tratamento que damos para com ela. E aí eu gostaria de tomar um último ponto aqui com vocês, maridos. Tratar a esposa melhor do que você trata a sua mãe. Como, pastor? Mas minha mãe é minha mãe, mas no momento que ela se tornou a esposa, ela se tornou prioridade para a sua vida. É claro que sua esposa, se é uma mulher de Deus, ela não vai de maneira nenhuma colocar você contra a sua mãe. E isso é uma coisa que eu glorifico muito a Deus pela minha esposa. Porque minha esposa tinha motivos para querer todo e qualquer afastamento da nossa família a princípio, não é? Com a minha mãe, porque minha mãe no princípio ela não olhava muito bem assim esse relacionamento. Então minha esposa diz, minha sogra no início não queria muito esse casamento, então não tem por que eu me dar com ela. De forma alguma, Melanie era uma das maiores incentivadoras do nosso lar, principalmente comigo, dessa comunhão, sempre com a minha casa, sempre com a minha mãe, e sempre fez de tudo para que eu e os filhos tivessem
a minha mãe no mais alto grau de consideração que eu tenho, claro, porque é minha mãe, mas ela em momento nenhum foi peso para o contrário disso. Pelo contrário, era incentivadora disso no nosso lar. Então, o marido requer que ele lembre disso. Sua mãe é uma pessoa importante, mas a sua esposa deve ter um tratamento melhor do que o da sua mãe. Agora, eu espero que você tratava bem sua mãe, porque aí é onde está o problema. E aí é uma coisa que você tem que orar, minha irmã. Se você já sabia que seu namorado, ou ficou sabendo que seu namorado, já quando era esposa dele, não tratava bem sua mãe, você tem que orar pela graça de Deus na vida dele. Porque eu, graças a Deus, apesar das loucuras que eu fiz como filho, mas eu amava muito minha mãe, era muito carinhoso com a minha mãe, e graças a Deus eu posso repetir isso de maneira muito mais íntima com a minha esposa. Por essa razão, pense, meu querido irmão, você que é marido, que tipo de tratamento você tem oferecido para a sua esposa? Aquela quem Deus lhe deu para amar, que lhe deu a responsabilidade de amar. Quando você chega em casa, qual é o tipo de tratamento que você dá para ela? Quando muitas vezes ela traz uma reclamação na hora errada, que você está para você uma hora errada, mas como você reage a isso? Como você tem procurado melhorar? Como você tem procurado mudar para fazer a vontade de Deus? Para ser o homem de Deus no seu lar, aquele homem que ama e que demonstra no tratamento o amor de Deus pela sua esposa. Eu espero que nessa semana vocês possam pensar sobre o amor e o respeito que têm demonstrado um para com o outro. Que Deus os abençoe. Até o próximo Devocional. Nosso lar abençoar, que Ele possa ser esteio contra o mal, faz o leal, sempre firme está, e com o teu poder vem nos manter unidos uns aos outros.